Você está assistindo a TV Novo Tempo, canal da Esperança, e nesse momento o programa A Voz da Profecia. Estamos no momento quando a gente abre a Santa Bíblia para estudá-la. Só que antes, sempre uma oração, pedindo discernimento, a iluminação do Senhor. Posso convidar você a pensar em Deus comigo agora? Vamos orar. Senhor, por tua bondade nós te pedimos, ajuda-nos, Senhor. Como é bom quando nós estudamos e compreendemos tua palavra. Ainda que muitas vezes essa palavra nos corrija, venha nos advertir, mas é sempre para o nosso bem. Ajuda-nos, Senhor, a termos compreensão, entendimento, e que o Espírito Santo nos motive a andarmos sempre segundo a tua vontade. É a nossa prece em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Outro dia eu estava pensando nas palavras de Deus ditas por intermédio do profeta Isaías, no capítulo 55, verso 8. Lá o Senhor diz assim: os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os meus caminhos, ou os caminhos de vocês, aliás, não são os meus caminhos, diz Deus. O que alguns muitas vezes veem como vitória, Deus vê como derrota. Posso lhe dar um exemplo? Se você conhece a história de Jacó, lá um dos patriarcas do antigo Israel, Jacó, ele conquistou a primogenitura que pertencia ao seu irmão Esaú, Gênesis capítulo 27. Isto foi uma vitória? Jacó com isso ganhou? Não, ele perdeu. Ele perdeu a paz, perdeu a segurança, perdeu a família. Agora veja, posteriormente, Jacó, ele é ferido por um ser celestial, Gênesis 32. E aí, perdeu? Não. Nesse caso, ele ganhou a bênção, ganhou o perdão. Um outro exemplo que eu posso lhe dar: onde os homens muitas vezes veem morte, Deus vê vida. Evangelho de João, capítulo 11. Lázaro adoece, morre e é sepultado. Porém, Cristo diz assim: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus. Por outro lado, onde os homens veem vida, Deus vê morte. Mateus capítulo 23. Jesus falando aos chamados escribas e fariseus dos seus dias, que se achavam muito santos e especiais, eles se consideravam assim exemplos de vida religiosa. Sabe o que Jesus disse para eles? Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundície. Veja, a questão é que Deus, ele não vê como o ser humano vê. Nós, seres humanos, vemos do exterior, porém o nosso Deus vê o coração. Isso está no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, verso 7. Deus não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, o homem vê as aparências, porém Deus vê o coração. Sabe que nesse ponto, uma das, assim, declarações mais fortes, mais impactantes de toda a Bíblia, eu penso que foi dita pelo Senhor Jesus Cristo ao advertir com relação aos chamados falsos profetas. Eu quero convidar você para o texto que está no Evangelho escrito por Mateus. Evangelho de Mateus, no capítulo 7. Há alguns dias, na verdade já há alguns meses, eu estava assistindo uma mensagem, um sermão pela internet do pastor Ranieri Salles, lá da igreja do NASP Campos de São Paulo. E eu fiquei assim muito inspirado, impactado com aquela mensagem. Alguns dos pontos que eu vou colocar aqui hoje eu aprendi com o pastor Ranieri ouvindo sua mensagem. É um amigo muito querido e a quem eu muito admiro. Até de vez em quando eu encontro pessoas por aí que me dizem assim: pastor, eu anoto muitas das suas ideias nos sermões para eu mesmo pregar, não tem problema? Eu digo, claro que não. Até porque eu faço a mesma coisa.
Muitas vezes eu ouço colegas, pastores, irmãos queridos, voluntários, que me inspiram com suas ideias, e de alguma maneira eu também compartilho essas ideias, e nós vamos nos ajudando uns aos outros. O objetivo é que a palavra de Deus seja pregada. Então vamos ao texto, Evangelho de Mateus, capítulo 7, versos 15 a 23. Está escrito assim: cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome, e em seu nome não expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Eu já vou lhe adiantar que essa mensagem é semelhante ao trabalho de um médico cirurgião que corta para curar. Um médico cirurgião que fere para salvar. Observe aqui que os falsos profetas, eles não parecem falsos. Aí está porque eles são tão perigosos, ao ponto de Cristo já iniciar o texto que li a partir do verso 15, dizendo: cuidado com os falsos profetas. Jesus diz que eles têm aparência de ovelhas, mas são lobos vorazes. Eles parecem cristãos, mas são inimigos de Cristo e de sua igreja. Parecem salvos, mas estão totalmente perdidos. E eu lhe pergunto, e você? Com que você se parece? Você se parece com uma ovelha? Uma ovelhinha? Você se parece como uma pessoa que está salva em Jesus Cristo, como um cristão, uma cristã? Então veja, há uma possibilidade de você ser um lobo, uma loba. Acredite, Cristo disse que os falsos profetas, eles se parecem com ovelhas. Então por isso que eu digo para você que essa mensagem é para mim e é para você. É para todos nós que nos consideramos cristãos. Lembre-se que os falsos profetas, eles não parecem falsos. Eles são pessoas que se vestem como ovelhas, que mantêm uma aparência de religiosidade. Agora, como que nós podemos saber a realidade? Cristo é claro, e ele chega a ser repetitivo ao dizer assim: pelos seus frutos vocês os conhecerão. Nós conhecemos as pessoas por seus frutos e elas nos identificam por nossos frutos. A questão é o que as pessoas têm visto em você: bons ou maus frutos? Seus amigos, seus vizinhos, seus colegas, seus parentes, seu cônjuge, se você é casado, casada, seus filhos. O que as pessoas que convivem com você têm visto em você? Bons ou maus frutos? E observe que o Senhor adverte, aqui no verso 19 que li, ele diz assim: toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. E no verso 21, nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Aqui veja, o Senhor revela um contraste entre quem fala, quem professa crer e quem realmente faz, quem segue, quem obedece à vontade de Deus.
São pessoas que de alguma forma estavam envolvidas com a obra do Senhor, mas não se submeteram à vontade do Senhor da obra. E aí a partir do verso 21, aliás, a partir do verso 22, Jesus diz assim: naquele dia, muitos vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome. Naquele dia. Veja que a partir daqui do verso 22, o Senhor ele olha para o futuro, para o dia do acerto final de contas, entre o Criador e suas criaturas, entre Deus e a humanidade. E então ele diz essas palavras: naquele dia, muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome. Em seu nome não expulsamos demônios, em seu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Será que alguém poderá ouvir palavras mais tristes e duras do que estas? Imagine aqui que decepção. Todos nós sabemos que na segunda vinda de Cristo a humanidade vai se dividir em apenas dois grupos: os salvos, que estarão felizes e confiantes, e os perdidos, infelizes e desesperados. Mas olha, acredite, entre os perdidos também, ou mesmo os perdidos, eles também estarão divididos em dois grupos. São os que sabem que estão perdidos, e imediatamente diz a Bíblia no Apocalipse que eles desejarão a morte, e aqueles que imaginam que estão salvos. Estes estão iludidos quanto à sua real condição aos olhos de Deus. São esses que vão ao Senhor e o questionam, reivindicando a salvação. Contudo, para a completa decepção deles, ouvem o Senhor Jesus dizer estas palavras: nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Quem são essas pessoas? Sabe, normalmente, quando nós lemos esse texto, especialmente aqui, porque os perdidos dizem assim: Senhor, nós não profetizamos em seu nome, não expulsamos demônios, nós não fizemos muitos milagres. Normalmente nós pensamos assim, que esses perdidos aqui, esses falsos profetas, que estão questionando a Deus e apresentando suas supostas boas obras, a gente tem a tendência de pensar assim: ok, estes são os atores da religião. Esses são aqueles que gostam de aparecer como se tivessem algum poder especial. Eles fazem suas profecias, que não passam de profetadas. Eles promovem falso exorcismo, que na verdade é um show de exibicionismo. Esses aqui são os falsos profetas que dizem fazer milagres, mas a gente nunca vê nenhum deles curando um cego de nascença ou ressuscitando um morto. A tendência da gente é pensar assim: então tá bem, Jesus aqui está falando desses atores da religião, e cada dia que passa, esses atores, o número deles tem crescido mais. Sim, esses são os que ouvirão Cristo dizer: afastem-se de mim. Mas olha, meu amigo, minha amiga, cuidado. Cuidado pelo seguinte: profetizar não é necessariamente falar de fatos futuros, mas pregar o Evangelho, compartilhar a palavra de Deus, compartilhar a palavra de Deus. Você também faz isso, como eu faço aqui. Você também costuma pregar, compartilhar a palavra de Deus, seja em público, ou mesmo explicando a Bíblia para uma pessoa, de maneira pessoal e direta. Profetizar, como disse, não é simplesmente ou apenas, somente, fazer referências a fatos futuros, mas é pregar e compartilhar a palavra de Deus.
Se você também faz isso, você também está, de certa forma, em certo sentido, profetizando. E outra, quando você dispõe a tirar alguém de uma vida de perdição, das trevas, do pecado, da ignorância, e trazê-la para a salvação, para a luz que há em Jesus, acredite, o demônio que escravizava essa pessoa, ele é vencido. Nesse sentido, se você tem levado pessoas para Deus e tirado essas pessoas das garras do inimigo, você também está sendo usado por Deus para expulsar demônios. E da mesma forma, um milagre é feito. Cada vez que alguém é batizado e a pessoa passa a andar nos caminhos de Deus. Sendo assim, você compreende que qualquer um de nós pode estar entre estes que profetizam, que expelem demônios e que fazem milagres, porém estarão perdidos. É incrível, mas são pessoas religiosas, envolvidas na obra de Deus. No entanto, pessoas que estão iludidas, que estão perdidas. Quais são algumas lições que nós podemos tirar desse ensino do Senhor Jesus Cristo? Quais seriam as lições mais importantes desse texto? Eu vou compartilhar algumas com você. Primeiro, nem mesmo a realização de milagres é em si uma evidência conclusiva de que o poder divino está em operação. O maior de todos os milagres é uma vida transformada, à semelhança de Cristo. O maior milagre é ver um pecador tornar-se um santo. Outra lição importante desse ensino de Jesus: não se impressione se você alcança algum sucesso ao fazer a obra de Deus. Realizar a obra de Deus é importante, é claro, contudo, o mais importante é permitir que Deus realize sua obra em você. Os falsos profetas aqui, pelo menos teoricamente, realizaram a obra de Deus, mas eles não permitiram que Deus realizasse sua obra neles. Por isso Jesus diz: eu não conheço vocês, afastem-se de mim. Não basta você conhecer a Deus ou imaginar que conhece a Deus. Para nossa salvação é preciso que Deus nos conheça. Outra lição importante: nossa salvação não depende do que nós fazemos para Deus, mesmo que sejam grandes realizações. Mais do que realizações, o Senhor considera nossas motivações, que são os motivos que estão por trás das nossas ações. Nossa salvação é obtida quando nós aceitamos a graça divina e permitimos que esse poder nos transforme de dentro para fora. Quer mais um ensino importante? Tudo que não provém da fé, que não é feito por amor a Deus e ao semelhante, é visto pelo Senhor como mal, iniquidade, pecado. Outra lição: obediência não é o fator preponderante para a salvação, mas a desobediência leva à inevitável condenação. Lembra que Cristo disse: nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. A grande marca daqueles que verdadeiramente conhecem a Cristo e por ele são conhecidos é a sua semelhança com Jesus no caráter. Os salvos, eles não usam máscaras. Os salvos são pessoas autênticas, íntegras e sinceras. A derrota final do ser humano não será pela presença do diabo, mas pela ausência de Cristo na vida, por ser desconhecido para Jesus. É a presença ou a ausência de Cristo que definirá o nosso destino para a vida ou para a morte eterna. Quantas lições importantes num único texto bíblico, não é? Outro ensino de Jesus significativo para você e para mim. Em todos os seus conflitos com Jesus, o inimigo ele foi vencido. Ele foi vencido no céu,
foi vencido no deserto da tentação, Jesus foi vencido na cruz. Mas veja, embora o diabo seja um colecionador de derrotas, há um único lugar no universo em que ele pode vencer o Senhor Jesus Cristo, e esse lugar é no seu coração, é no meu coração. Um dia, infelizmente para muitos, o Senhor terá que dizer assim, no tempo de aproximar-se, quando eu chamei você inúmeras vezes, você não veio, agora não é mais possível, afaste-se de mim. Triste isso, não é? Você entendeu o que eu disse? O inimigo de Cristo é um colecionador de derrotas. Ele foi vencido por Jesus no céu, no tempo da origem do mal, do conflito entre o bem e o mal. O inimigo foi vencido por Jesus no deserto da tentação, ele foi vencido por Jesus na cruz. Mas existe um único lugar no universo onde ele pode vencer o Senhor Jesus Cristo, e é no coração humano, quando o nosso coração se fecha para Deus. E lamentavelmente há pessoas que conhecem a teoria do Evangelho e que de alguma maneira estão envolvidas com a obra do Evangelho, mas elas estão com o coração fechado para Deus. São pessoas que oram, sabem orar. São pessoas que conhecem a Bíblia, se não tão profundamente, mas de alguma maneira têm conhecimento bíblico. Mas insisto, o coração delas está fechado para Deus. Elas sabem orar, elas sabem pregar, profetizar. Elas sabem usar o nome de Deus, até mesmo para chamar pessoas para que saiam das trevas para a luz do Evangelho, da opressão do diabo para a liberdade que há em Jesus. São pessoas que chegam a ver milagres de Deus transformar pecadores em santos, mas essas próprias pessoas não se entregam ao Senhor sem reservas. Por isso que Jesus disse que no dia final, muitos vão dizer, Senhor, Senhor, em teu nome nós profetizamos, nós expelimos demônios, não fizemos milagres. E Jesus dirá, eu não conheço vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. O inimigo tem vencido a Deus no seu coração, ou Deus tem sido vencedor também sobre o diabo na sua vida, porque você tem se rendido, tem se entregado ao Senhor e se colocado nas mãos dele. Você não só se parece com ovelha, você é uma ovelha na sua essência, porque o amor de Cristo tem transformado o seu coração, tem modificado a sua vida, e você hoje é uma pessoa autêntica, íntegra, sincera, lavada e purificada pelo sangue de Cristo, vivendo para a glória do Senhor. Tomara que essa seja a sua e a minha realidade. Eu quero compartilhar um texto mais, que está no Evangelho escrito por Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 3, a partir do verso 13. Eu disse Evangelho escrito por Marcos, capítulo 3, a partir do verso 13. Até o verso 15, na minha Bíblia está escrito assim: depois Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e vieram para junto dele. Então designou 12, aos quais chamou de apóstolos, para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expulsar demônios. Veja, Marcos está aqui falando a respeito do fato de que Jesus, em determinado momento de seu trabalho, de seu ministério pastoral, de sua obra em favor da humanidade, ele decidiu escolher 12 homens e os chamou de apóstolos. A palavra apóstolo significa enviado. Então Marcos diz que Jesus sobe ao monte e chama os que ele quis. E eles vieram para junto dele
E então Jesus os designou e os chamou de apóstolos, enviados, veja, para estarem com Ele. Primeiro ponto, os que foram chamados por Cristo, deviam estar, como diz o texto aqui, com Ele. Deviam estar junto dEle. Você, de alguma maneira, tem se envolvido também na obra de Deus? E por que você trabalha para Deus? Você me dirá, porque Ele me chamou. De alguma maneira eu sinto que Deus me chamou para trabalhar para Ele, para pregar o Evangelho, me envolver na obra dEle. Eu não sei se você trabalha na obra de Deus assim como uma pessoa assalariada, como é o meu caso, e todos que trabalham aqui na Rede Novo Tempo, que é um grupo de comunicação que tem como objetivo maior pregar o Evangelho. Eu não sei se você se dedica na obra de Deus assim de tempo integral, ou se de repente você é uma pessoa voluntária, você dedica parte do seu tempo para de alguma maneira compartilhar o Evangelho com pessoas, não importa. Você está envolvido na obra de Deus porque você crê que Deus lhe chamou. Lembre-se, aqueles aos quais Deus chama, primeiro Deus chama para que estejam com Ele, junto dEle, em comunhão com Ele, para que tenham um relacionamento com Ele. Deus nos chama para que nós o conheçamos e sejamos conhecidos por Ele. Primeiro Deus chama para relacionamento, para amizade, para comunhão. E aí depois diz assim, depois que Jesus chamou para estarem com Ele, e aí os enviou a pregar. Primeiro está com Ele, depois pregar. Veja que na matemática a ordem dos fatores não altera o produto, mas na matemática de Deus sim. Primeiro é preciso estar com Ele para depois ir pregar. Até porque quando você vai pregar, você vai falar de alguém que você conhece. Você vai testemunhar aos outros de uma experiência que você teve e tem tido com Deus. Quando você primeiro está com Ele e depois vai pregar, você não vai apresentar uma teoria às pessoas, porém você vai revelar a sua própria experiência. E você sabe que um testemunho de vida ainda é mais eloquente do que palavras, por mais bonitas e convincentes que sejam. Jesus então chama aqueles aos quais Ele quis para virem estar junto dEle, e então os envia a pregar, e no verso 15 diz assim, e a exercer a autoridade de expulsar demônios. Essa autoridade conquistada pela vida de comunhão, uma autoridade conquistada pela experiência com Deus, e não pela função. Jesus pregava com autoridade. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versos 28 e 29, Mateus faz esse comentário depois que Jesus termina o Sermão do Monte. Ele diz assim, quando Cristo terminou de proferir essas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque Ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Jesus pregava com autoridade, porque Ele vivia o que pregava e pregava o que vivia. Jesus era autêntico, Jesus era um verdadeiro profeta. Você quer ser um verdadeiro profeta? Você quer ser um verdadeiro pregador? Você quer ser um homem de Deus, uma mulher de Deus que prega com autoridade? Então primeiro venha estar com Ele, venha conhecê-lo e ser conhecido dEle. Assim o Espírito Santo vai atuar na sua mente, no seu coração, e fazer com que você seja uma pessoa convertida, transformada de dentro para fora. Você não vai ter só a aparência de ovelha, você será ovelha na essência, pelo poder transformador do Espírito Santo na sua vida. Mas quando você se dispõe a pregar,
porém você não conhece a Cristo e não é conhecido por Ele, há um grande risco de você se tornar verdadeiramente um ator da religião, um falso profeta, uma falsa profetisa, alguém que parece ovelha, mas na essência é lobo. Corra para os braços de Jesus, vamos correr para os braços dele. Aquele que é o bom pastor por excelência, é Ele quem nos transforma em verdadeiras ovelhas do seu aprisco, do seu redil. É Ele quem converte o nosso coração e transforma a nossa vida. Aí quando a gente prega com sinceridade, com pureza de propósito, de maneira autêntica. Deus lhe abençoe. Não vai acontecer isso. Pela graça de Deus, você nunca vai ouvir Jesus dizendo assim para você: eu não conheço você, afaste-se de mim. Corra para os braços de Cristo, confesse seus pecados e clame a Ele por conversão. Essa é a sua necessidade, essa é a minha necessidade. E assim nós vamos viver o verdadeiro cristianismo. E quando voltar nosso Senhor, nós ouviremos suas carinhosas palavras, quando Ele vai nos dizer assim: venham benditos do meu Pai, e possuam um reino que está preparado para vocês, desde a fundação do mundo. Como será lindo isso! Mas hoje você e eu precisamos nos entregar completamente ao Senhor, para que Ele nos transforme. Tem música do Quarteto Arautos do Rei, você já está esperando, não é? Todas as chances, as oportunidades que Deus nos dá não podem ser de maneira nenhuma desprezadas. Você sabe que esse tema que apresentei hoje, de Mateus capítulo 7, fala muito assim ao meu coração, porque não é difícil a gente pregar e fazer isso, como se diz na linguagem popular, só da boca para fora. É possível fazer grandes obras, praticar lindos atos, dizer bonitas palavras, mas ainda assim não ter no coração e na mente os motivos certos. Eu gosto de um pensamento que diz assim: os homens se envergonharão de muitos dos seus melhores atos. Os homens se envergonhariam de muitos dos seus melhores atos, se o mundo soubesse os motivos que estão por trás deles. Isso é forte, mas é real. Quantas vezes os atos são bons, as palavras são bonitas, mas os motivos são impuros, são motivos egoístas, carregados muitas vezes de orgulho, de ambições, de interesses, de vaidades. Oh, meu amigo, minha amiga, lembre-se, e eu tenho a Bíblia aberta aqui no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, verso 7, onde está escrito assim: porém o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. O profeta Samuel estava impressionado com um rapaz chamado Eliabe, que ele imaginou seria o futuro rei de Israel, e Deus disse assim: não olhe para a aparência dele, nem para a sua estatura, porque eu rejeitei. Porque Deus não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, Deus vê o coração. Deus vê o meu coração, Deus vê o seu coração. Deus ouve mais do que nossas palavras, Deus vê mais do que os nossos atos. Ele conhece nossos motivos, nossas intenções, nossos verdadeiros propósitos. É por isso que nós precisamos pedir a Deus que nos ajude, para que nós sejamos pessoas autênticas, verdadeiras, não apenas com aparência de ovelha, mas com coração de ovelha. Isso só é possível pela transformação efetuada pelo Espírito Santo em nossa vida. Deus lhe abençoe, para que você seja um verdadeiro cristão, um verdadeiro profeta, um verdadeiro pregador do Evangelho, tanto por suas palavras como pelo seu exemplo. Vamos orar juntos? Pense em Deus comigo. Pai querido, nós queremos nos lançar nas tuas mãos e te pedir, Senhor, ajuda-nos a te conhecermos. E que nós sejamos conhecidos pelo Senhor, e que o nosso relacionamento com o Senhor seja verdadeiro e nossa vida seja transformada.
que nós sejamos verdadeiras ovelhas do redil do nosso bom pastor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, Rei dos exércitos, o Senhor que criou os céus, a terra e o mar e tudo que neles há. Que palavra bendita, que palavra santa, que palavra maravilhosa. E aqui vai o alerta, resumindo toda a pregação deste amado pastor. Cuidado com os atores da fé e da religião que se multiplicam a cada dia, a cada hora e a cada instante. Cuidado com os atores da fé que enganam, que pregam mensagens de autoajuda, que mexem apenas só com emocionalismo, apenas com as emoções, mas o intelecto fica vazio, o coração fica vazio, as pessoas ficam desnorteadas, desorientadas, porque os atores da fé não contribuem para a graça de Deus, para o engrandecimento do reino de Deus, para a salvação das almas, mas sim enganam e continuam fazendo isso com veemência, com astúcia das trevas. Cuidado com os atores da fé e da religião.